Muito bem, bom dia a todos, a todas. Eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas não importa a hora, eu peço que Deus abençoe a sua vida, seja de manhã, seja de tarde, seja de madrugada, seja no carro, aonde você estiver. Que essa palavra que nós estudamos a cada dia aqui possa alcançar o seu coração, a sua vida, a vida da sua família. Então vamos lá para mais um estudo do santuário, dando continuidade a esse belíssimo tema, que é o tema que está ligado a quem? Ligado ao sacerdote, né? Hoje nós vamos continuar. E eu disse lá no começo, é um estudo longo. O estudo do santuário em relação ao sacerdote é um estudo longo. A vestimenta do sacerdote é um estudo longo. E ainda virá muita coisa pela frente, né? Ainda virão muitas coisas. Como eu disse, hoje eu vou pregar na igreja do Santa Amélia. Santa Amélia, se Deus quiser, estaremos lá e vamos falar sobre o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Esse será o tema do nosso sermão de hoje. Guiados pelo Espírito Santo. Então, se você estiver perto e quiser participar, fique à vontade. Mas quem já está assistindo no vídeo já terá passado pelo menos uma semana desse sermão que Deus me deu a oportunidade de pregar no Santa Amélia. Então vamos lá. Na semana passada, nós então terminamos dizendo que o apóstolo Pedro diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Quando Pedro ele coloca esses termos, vós sois geração eleita, que privilégio sermos uma geração eleita. Deus nos elegeu. Elegeu em quem? Elegeu em Cristo. Em Cristo fomos eleitos. Ele nos chama de sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E aí ele entra com aquele famoso para, né? Ele nos elegeu, ele nos tornou realeza, e aí vamos lembrar, provavelmente nesse contexto, a realeza está onde? Em qual cor na roupa do sacerdote? Está na cor roxa, né? A nação santa, santa aqui é uma nação separada, povo adquirido, ele nos comprou para que anuncieis o quê? Anunciar a mim, aliás, eu falo isso muito, né? As pessoas hoje estão investindo tempo, recursos, dinheiro para anunciar a si, na verdade? Anunciar a estética, anunciar o seu cabelo, anunciar o seu rosto, o seu corpo, anunciar suas viagens, anunciar seus passeios. Bem, eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que a nossa salvação não foi feita para isso. Ela foi feita para que nós anunciemos o quê? As virtudes as virtudes de Cristo, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acho que às vezes nós falamos muito de nós e falamos tão pouco das virtudes daquele que nos chamou das trevas. E aí ele diz: vós que em outro tempo não era povo, vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. É isso que Pedro nos coloca. E aí eu pergunto, né? Se nós somos sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo adquirido, e aí quando você olha para a vestimenta do sacerdote, olha o nível de honra, olha o nível de santidade que o Senhor nos convida quando nós olhamos para a roupa, para a vestimenta do sacerdote. Bem, então voltando aqui para a questão da roupa do sacerdote, nós vamos olhar que esse uniforme, então de 4 peças, era a composição das roupas dos sacerdotes. Porém, essas 4 peças não eram apenas essas. Havia ainda a roupa do sumo sacerdote, que era composta por mais 5 peças. Então, o que eram essas 5 peças a mais aí, que entram nessa composição da vestimenta do sacerdote? Bem, essa composição de mais 5 peças das roupas do sacerdote, da vestimenta do sacerdote, ela era composta agora por o quê? Por um turbante,
uma coroa de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor. Inclusive, essa coroa era para distinguir, separar, destacar o sumo sacerdote como governante do seu povo. Então, essas roupas eram descritas. Como é que a Bíblia descreve essas roupas? Ela diz que era uma roupagem dourada, multicolorida. Olha como é que Deus gosta de coisas coloridas. É por isso que nós somos branco e branquelo, como diz igual eu. Você tem o moreninho, você tem o pretinho, você tem o mulatinho, você tem o vermelhinho, né? Que coisa linda! Você tem o pardo. Deus gosta das cores. Deus gosta, então, inclusive, gosta, aprova, cria, mistura. O céu vai ser uma loucura de cores, uma mistura de cores que vai encher os nossos olhos. E aí, essas roupagens douradas, multicoloridas, elas eram enfeitadas com fios de ouro. Já imaginou? Imagina, pensa, que roupa maravilhosa era essa? Isso está onde escrito isso? Levíticos 8, 7 a 9, Êxodo 28, 1 a 38, 42, 43, Êxodo ainda 29, 4 a 9, 39, 1 a 31, vai falar sobre isso aqui que eu acabei de dizer para vocês. Esses 5 itens que foram adicionados a essas primeiras peças que nós falamos, né? O avental, nós falamos do tecido de linho, nós falamos do cinto, do calção, nós falamos dessas roupas, dessas peças. Agora, essas 5 peças adicionais, o que elas representavam? Do que elas eram tipo? As suas funções únicas do sumo sacerdote, porque essas eram as roupas anteriores, ou seja, as 4 peças anteriores, eram as peças do sacerdote. Essas 5 que nós vamos analisar agora, elas eram as peças do sumo sacerdote. E elas tinham a intenção de mostrar a glória. E quando a gente fala glória, não é brilho, é o caráter. Ou seja, mostrar a glória e a beleza do ofício do sumo sacerdote. Essas 5 peças adicionais, elas também indicavam uma outra coisa, que, obviamente, o sacerdote, ele reunia não só as funções de sacerdote comum, mas também ela reunia os deveres únicos do sumo sacerdote. Muito bem. Esta representação simbólica, porque isso, lembre-se sempre, o santuário é sempre um simbolismo. Então, essa representação simbólica dessas peças apontavam, obviamente, eu digo obviamente, porque nós já sabemos, apontavam para Cristo, que é tanto sacerdote como sumo sacerdote no templo celestial. Então, agora vamos dar uma olhadela, vamos dar uma espiadinha e vamos considerar essas 5 peças da vestimenta do sumo sacerdote com algum detalhe. Vamos lá. A primeira das 5 peças era o manto azul. E aqui, fazendo uma brincadeira, não era a camisa do Cruzeiro. O pessoal fala do manto azul, né? Não, não era esse manto azul. O manto azul aqui que nós estamos falando, ele era feito de lã azul celeste. Ele não tinha mangas. Ele era tecido de uma só peça. Gente, esses detalhes são tão importantes. Esses detalhes, às vezes as pessoas assim digam, Jonas, por que você dá tanto detalhe? Não é só por uma questão de saber, não é só por uma questão de, eu conheço isso, eu sei sobre isso. É que eu entendo que esses detalhes, esse nível de detalhe, ele faz uma coisa conosco. Ele, para mim, ele solidifica a minha fé. E não só solidifica a fé, ela também mostra que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela faz sentido. Ela tem lógica. Ela está dizendo, você pode acreditar.
você pode confiar. É por isso que eu trago, pela graça de Deus, esses detalhes para dentro desse estudo que nós fazemos sobre o santuário. Então, ele era tecido de uma só peça. E o comprimento dessa peça chegava um pouquinho abaixo dos joelhos, pouco logo abaixo dos joelhos. E, obviamente, esse manto, ele tinha uma abertura aqui, como se fosse uma gola ao redor do pescoço. E essa abertura, na verdade, era como se fosse uma bainha. E era uma bainha bem forte, bem costurada. E o objetivo, além de dar um conforto, né, aqui na região do pescoço, do sumo sacerdote, no caso agora, era também feito para que o tecido não rasgasse. Meus queridos, isso é de uma beleza, é de uma profundidade muito grande. Porque nós já veremos isso. Nós já veremos que esse tecido de cor azul, e nós sabemos que as cores do santuário não estão ali em vão. Então, isso não é um mero capricho do embelezamento, como a gente faz hoje, né, com as nossas roupas. A gente compra roupas bonitas, você quer estar bem vestido, bem apresentado, bem apresentada, mas não é o que acontece com as roupas do sacerdote e do sumo sacerdote. A questão principal ali não era a vaidade, não era a beleza da roupa em si, para alguém olhar e falar assim: ah, eu quero fazer uma igual. Ah, que roupa bonita, vou postar no Instagram. Não era isso que estamos tratando aqui. Não era só uma questão de embelezamento. É claro, Deus gosta da beleza, mas não é o ponto principal. As cores nessas vestimentas, como nós já sabemos, ela tem o seu papel. O branco, como nós sabemos, representa a justiça de Cristo. A cor azul tem o propósito, a função de manter o ministério da lei vividamente aonde? Vividamente na mente das pessoas. Então, é por isso que Deus, né, ele designa ou ele desenha os punhos e as bainhas ou seja, que os punhos deveriam ser feitos de azul e deveriam ser feito parte da vestimenta distintiva de todos os israelitas. Ou seja, as roupas dos israelitas, diferentemente do sacerdote, que tinha a roupa toda azul, a roupa de um israelita, a bainha da roupa, da vestimenta, deveriam ser feitas de azul, de cor azul. Os punhos, aqui na ponta, né, devia ter uma bainha de cor azul. Para quê? Para que sempre que eles notassem essa cor azul, elas deveriam se lembrar dos 10 mandamentos. E a pergunta então para nós é, não é? Quando você olha para o céu, qual é a cor do céu? É claro que a cor do céu não é azul. O céu, na verdade, deve ter uma cor, talvez verde, não sei. A preta, não sei. Talvez verde. Eu já li sobre isso, um pouco sobre isso. Mas nós olhamos para cima e por causa da composição da terra, dos gases e tudo mais, nós olhamos e vemos o azul. Que na verdade o céu não é azul, ele é azul para nós que estamos aqui. Por que será que Deus criou isso? E dizer, eu vou colocar aqui essa cor azul. Aqui, o que está acima de nós, podia ser amarelo, podia ser roxo, podia ser qualquer outra cor. Mas esse azul não está ali em vão. Não está ali em vão. Lembrem-se, a base do trono de Deus é de safira. Nós já lemos isso em Ezequiel, nós lemos isso em Êxodo. A base é safira. E safira é azul. Esse azul celeste lindo que nós vemos aqui. Então você olha para o céu e vê o azul.
E Davi, quando olhava para o céu, ele se lembrava. Então, isso não era, essa seria uma simples associação de ideias. Quando Deus olha, quando a gente olha para o céu, você lembra da lei de Deus? Você lembra? Eu lembro. Olha para o céu, o que que você lembra? Poxa, quando eu olho para o céu e vejo que ele é azul, eu lembro que o trono de Deus é azul. A base do trono é azul. A lei de Deus é azul. Então, ou seja, se eu olho para o céu e olho para o azul e vejo que essa cor azul se refere à base do trono de Deus e à lei de Deus, o que que significa isso? Você está sob o governo de Deus. Ali nós vemos a realeza de Deus. Nós não estamos sozinhos. Nós não fomos deixados aí a ver, como diz outro, a ver navios. Nós estamos, com certeza, sob a lei de Deus, sobre o governo de Deus, sobre o poder do Senhor Deus. Isso é extremamente confortante, extremamente importante para nós. Então, os israelitas, inclusive, acreditavam que Deus havia escrito a lei de Deus com o seu dedo em duas tábuas de pedra de safira, retirada do própria base do trono de Deus, o que particularmente eu acredito plenamente nessa ideia que os israelitas traziam para nós. Outro detalhe importante. Lembra que eu falei da questão da gola? Eu falei, isso é detalhe, isso é coisa muito linda de se estudar. O manto azul, ele era tecido de uma única peça. E por que ele era tecido de uma única peça? Lembrem-se, a base tinha uma bainha forte, os punhos tinham uma bainha forte e aqui tinha uma bainha forte. Por quê? Porque eram os pontos onde o manto poderia se rasgar. Então Deus pediu para que se fizesse uma bainha forte ali, por quê? Porque não se rasgava esse manto azul. E por que que ele não se rasgava e era feita de uma só peça? É porque esse tecido de cor azul, que simboliza o governo de Deus, que simboliza a lei de Deus, não podia ser rasgado. A lei de Deus não podia ser rasgada. Além de representar uma obediência impecável do sacerdote à lei de Deus, além de mostrar que a lei de Deus não pode ser quebrada impunemente, ela mostrava que a lei era inviolável. E hoje os homens estão querendo quebrar e quebram a lei de Deus, não só no comportamento, mas até mesmo na expressão das suas próprias leis, como, por exemplo, a gente vê no catecismo católico, quebrando a lei de Deus, rasgando a lei de Deus. E é nesse sentido que quando Daniel olha e olha para aquelas representações dos animais, e quando ele vê o chifre pequeno, né, o chifre pequeno no animal terrível e espantoso, ele cresce, e para crescer ele derruba três, e aí três reinos, e aí Daniel começa a dizer, começa a dar características deste pequeno chifre. Ele diria, e ele blasfemará contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará. O que é cuidar aqui? Ele vai fazer de tudo para mudar os tempos e a lei. Aliás, ao longo da história bíblica, pelo menos registrada, né? Caifás foi o único sacerdote que rasgou seu manto. No Desejar de Todas as Nações, página 708, fala que ele foi automaticamente condenado à morte pelo seu ato. Eu digo condenado à morte por Deus, ou seja, ali não tinha mais retorno para Caifás. Um outro detalhe importante: o manto azul, que simbolizava a lei, estava sobre o linho branco. Olha, gente, estudar esses detalhes é tão lindo, tão maravilhoso. O manto azul estava sobre o linho branco. E o que é o linho branco? É o linho fino, branco, que representa a justiça. Então, o que isso quer dizer? Que a lei de Deus, o manto azul,
ele estava sobre o linho branco porque somente sobre o fundamento da justiça de Cristo, que é representada por esse linho branco fino, limpo, é que pode haver verdadeira obediência, que é sugerido por esse manto azul sem costura. Então, o manto azul sem costura representa a obediência perfeita, mas essa obediência perfeita, ela está sobre o manto branco, que representa a justiça de Cristo. Portanto, não é possível. A própria vestimenta do sacerdote deixa extremamente claro para mim e para você que é impossível para qualquer ser humano guardar a lei de Deus que não esteja sob ou sobre a justiça do nosso Salvador. Portanto, se você diz assim, eu quero, não vai conseguir, eu já vou adiantar logo, não vai. Esquece. E essa agonia, essa angústia, que muitas vezes aparece em nossa vida, eu tenho até um amigo que fala assim: eu quero a minha vaga, eu quero a minha vaga, eu preciso da minha vaga. Essa vaga já foi comprada, essa vaga já te pertence, essa vaga já me pertence. Aí a pessoa fala assim: não, mas eu tenho que me esforçar para poder conseguir a vaga. Como assim tem que se esforçar? Lembre-se de uma coisa: guardar a lei de Deus por esforço humano é tão impossível quanto voltar do túmulo. Você conhece alguém, além de Cristo, que voltou do túmulo por si mesmo, pelo seu próprio poder? Paulo diz que nós estamos mortos, presta atenção, mortos em pecado. Mas Cristo nos vivificou. Portanto, a obra de vivificação. Desculpe estar sendo insistente nisso. É porque quando eu levanto, quando eu pergunto na igreja assim, quem tem certeza da salvação? Gente, você tem 400 pessoas na igreja, umas 10 levantam. E aí eu pergunto, como é que você coloca uma igreja dessa para avançar, se nós não demonstramos a alegria da salvação? Olha uma coisa que a gente fala aqui. A gente fala assim, nós temos que nos preparar para a vinda de Cristo. Espera aí, aonde é que está na Bíblia que você tem que se preparar para a vinda de Cristo? A Bíblia manda a gente vigiar, a Bíblia manda a gente orar, a Bíblia manda a gente aguardar a volta de Cristo. A gente precisa se preparar para os eventos que vão chegar. A gente precisa se preparar emocionalmente, se preparar estrategicamente, mas a volta de Cristo, o cristão, ele não se prepara, ele aguarda. Por que ele não se prepara? Porque você não tem poder para se preparar, criatura. Desculpa o criatura aqui. Quem te prepara é Deus. Eu faço uma pergunta. Na parábola das bodas, quem deu a vestimenta, meu Deus do céu? Quando que isso vai entrar na nossa cabeça de adventista legalista? Quem deu a vestimenta? Foi, aliás, quem entrou preparadinho, bonitinho, com a própria roupinha. O que o dono da festa fez com ele? Botou ele para fora. Ah, você é vegetariano? Ah, que bom. Você guarda o sábado? Oh, que legal. Você devolve o seu dízimo lá certinho, todo mês? Oh, parabéns. Você não dá cano na praça. Ímpio também não dá. Tem muito ímpio aqui que não dá cano na praça. Ah, você não adultera? Conheço um monte de gente que nem conhece a Deus, mas não adultera também não. Fiel à esposa, certinho ao esposo.
Você está achando que é com essas obrazinhas aí você vai garantir sua vaga? Eu não estou falando agora para o meu amigo. Uma hora vai ver isso aqui. Estou falando para todos nós. Estou pegando a fala dele apenas como exemplo. Está achando que com isso aí você vai entrar? A vaguinha está garantida, ó. Beleza, estou no céu. Tá nada. Se a tua e a minha obediência não tiver calçada, assoalhada sobre a justiça de Cristo, zero chance. Zero chance. Então, nós temos que estudar mais. E isso sim, porque aí é o ponto, não é? É o ponto. Aguardar aqui não é ficar sentado, olhando para o céu e falando assim, está aguardando, uma hora ele chega, uma hora ele vem. Não. Esse aguardar aqui é uma aguardar de ação. Então, como é que o crente aguarda? Ele aguarda orando, ele aguarda estudando a palavra, ele aguarda testemunhando. Está muito pouco isso entre nós. Muito pouco testemunho. Testemunho aqui não é falar só, não. Testemunho é viver o Evangelho. É pautar a sua vida pelos princípios do Evangelho. Nas relações humanas, nas relações comerciais, na relação com os irmãos, com os amigos, com os inimigos. Por isso que o manto azul estava sobre o manto branco. Por isso que ele era sem costura. O Muniz falou isso, se não me falha a memória, hoje ele não está aqui na live, mas o Muniz falou isso na aula passada. A gente discutiu isso na aula passada. Ele deixou muito claro isso para nós. Que a ética que Deus quer em nós, ele vive em nós. Esse é um ponto importante, para a gente não esquecer. Outra coisa que havia no manto azul, na bainha, na parte de baixo, tinha ali uma franja ao redor do tecido. E o que havia ali? Havia ali 70 bolas de lã azul, em formato de romã. Esse detalhe, você já estudou isso? Aliás, é engraçado, né? A gente, quando não estuda profundamente o santuário, você lê isso e lê. Percebeu? Lê. E havia 70 romãs. Aí você fica, no passado, aí perguntar, mas por que isso, gente? Esse monte de detalhe aqui. Hoje você vai entender por quê. Aliás, acho que quem está aqui no santuário, quem está no vídeo, assistindo depois no YouTube, e esse é um ponto importante que eu quero falar aqui, né? Quem assiste aqui, o que ele está querendo aqui ao vivo? Você pode assistir depois lá no vídeo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum nem se você não estiver aqui, nem se depois você não assistir lá. Esse é o ponto. É que se você assiste aqui, nesse horário, você só quer uma coisa. Você quer começar o dia com um bom estudo da palavra de Deus. Ponto final. É só isso. Num sábado de manhã. Você não precisa estar aqui. Eu já falei isso. Eu não estou buscando seguidor, não. Pelo amor de Deus. Senhor, me livre disso. Eu estou buscando pessoas que sigam a Cristo, não o Jonathan. Aliás, vou te dar uma dica. Não me sigam, tá? Não me sigam. Sigam a Cristo. Sigam a Cristo. Sigam o que eu falo. Porque eu não sou perfeito. Você fica se estribando em mim, você vai saber onde você vai parar. Siga a Jesus. Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não cheguei nesse nível, não. Então, sigam a Cristo, sigam a palavra, sigam o que eu ensino. Procuro viver o que eu ensino. Mas se você olhar para mim, você vai ver defeitos. Você vai ver falhas. Aliás, o dia que você seguir a Bíblia todinha de ponta a ponta, aí você pode, talvez, apontar o defeito de alguém.
Mas enquanto você tiver falhas na sua vida, é melhor você olhar para o lado e ter compaixão. Não é verdade? Ter compaixão. Então, a gente olhava para esses dados aí, olhava e falava assim, nossa, o que é isso? Agora vamos falar dos romanos, então. Primeiramente, a enciclopédia judaica, ou seja, você tinha as romãs com 70 sinos de ouro pendurado em cada romã, feito de algodão. Era como se fosse uma bolinha de algodão, né? Um novelo de algodão, parecendo uma romã, e pendurado nessa romãzinha, 70 sinos de ouro. Você pode ouvir o som desse sininho ali? Aliás, eu nem sei se o ouro retine. Deve ser, né? Ou eles eram de bronze? Não, eles eram de ouro. A enciclopédia judaica, ela explica que em todo o Oriente, a romã é símbolo do quê? Então, vamos lá. Por que a romã está ali? Por que Deus não escolheu uma maçã, uma pera, um abacaxi, uma melancia? Acho que a melancia fica muito pesado. Por que Deus escolhe a romã? Porque naquele ambiente, ali no Oriente, a enciclopédia judaica explica que no Oriente, o romã é símbolo do quê? De fertilidade e símbolo de vida. Tem um comentarista conservador do Antigo Testamento chamado Johann Friedrich Karl Keil. Ele diz que as romãs, com seu cheiro agradável, o seu suco doce, na Turquia a gente tomou, né? Quem foi comigo lá, Betinho, o Fabiano, tomamos um delicioso suco de romã. E o suco dele realmente é doce, é refrescante, e ele aponta que a riqueza desses deliciosos grãos era um símbolo da palavra e testemunho de Deus, como esse doce e agradável alimento espiritual que aviva a alma e que refresca o coração. Aliás, o que esse comentarista escreve, ele é confirmado pela própria Bíblia. Por exemplo, lá em Salmo 19, 8 a 11, o que o salmista diz? Ele fala assim, olha, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Claro, você percebe aqui o chamado paralelismo hebraico, onde para que o judeu, o israelita, aprendesse, firmasse, memorizasse um texto bíblico, esse texto era repetido várias vezes, só que de um jeito diferente, usando como se fossem sinônimos, falando a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Como está aqui, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, trazem a luz aos olhos. É a mesma coisa, só que dizendo em outras palavras, para que fixasse, para que memorizasse. Então, penso que talvez Davi, quando escreve isto, ele estava se referindo exatamente a esse detalhe que estava registrado ali, ao presente, naquele manto azul, aquelas romãs, aqueles sinos de ouro. Nós vamos estudar cada detalhe deles. Além do mais, como é que é o romã? A romã é uma fruta cheia de sementes. E o que é a semente na Bíblia? A semente é representada pela palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando ele fala sobre o Evangelho, ele diz: o reino do céu é semelhante ao quê? A um semeador que saiu a semear. Semear o quê? A palavra. E dentro da romã você tem várias sementes. Portanto, ali você tem palavra. E esta semente, como é que é a romã? Ela é embebedada num suco vermelho. Essa semente está ali. Que quando essa semente é esmagada, ela produz um suco vermelho, ou seja, a semente está dentro do sangue, representado por esse suco vermelho, ou seja, esse sangue que representa a sua vida. Então, quando a semente da palavra ela é embebedada, envolta no suco do sangue de Cristo e apresentada para o mundo, nesta palavra, a vida.
Eu sempre tendo a colocar isso, né, aqui, porque não só para vocês, mas para ficar registrado aqui para a posteridade, para o futuro, não é verdade? Quantas vezes nós vemos palavra sendo apresentada sem o sangue? Palavra sem sangue é palavra sem poder. Palavra sem sangue é uma palavra humana, não é uma palavra divina. Então, quando você vê pregadores contando piada, fazendo gracinhas, e contando historinha, e mexendo com A, mexendo com B, lá no púlpito, achando que aquilo ali é um palco de show, achando que aquilo ali é um circo, é, talvez esteja na hora de você procurar um lugar onde a palavra de Deus é exposta, de verdade. Ou chegar para esse cidadão e dizer: olha, desculpa, você só trouxe hoje conversa fiada, conversa de homens. Palavra que não é embebida em sangue não deveria nem ser apresentada. E o que é palavra embebida em sangue? Primeiramente, é o próprio indivíduo estar cheio desse sangue, desse poder. E segundo, essa palavra apresentada em sangue é o seguinte: é mostrar, essa palavra no final, ela tem que revelar Cristo em todas as suas facetas, em toda a sua beleza, em toda a extensão de possibilidade de beleza que a palavra de Deus pode trazer em seu bojo e trazer em seu escopo. O que nós vemos é que o divino semeador, ele espalha multidões de semente banhadas em sangue nos campos do mundo para produzir uma poderosa colheita. E eu não tenho dúvida, a colheita será gigante. Porque Deus falou: a minha palavra não voltará vazia. O que quer dizer ela não voltará vazia? Ela não vai voltar sem trazer semente. Ela não vai voltar sem trazer colheita. E quem são essas sementes? Essas sementes é a palavra de Deus, essas sementes somos nós. Nas franjas, além das romãs, como eu disse, havia também sinos de ouro. E eles tinham uma língua de ouro separada ali. Qual era a função desses sinos? Eles tinham função de gerar um som que seria ouvido por quem estivesse lá do lado de fora, tanto para quem entrasse no santuário perante o Senhor, quando ele saísse. Então, quando o sacerdote entrava, o sino começava a bater, e quando ele saísse, também as pessoas ouviriam. Isso era para quê? Para que Arão não morresse. E qual era a mensagem que os sinos proclamavam? A mensagem é: há um sumo sacerdote ativo que está servindo especialmente no lugar santo. A gente deve lembrar que quando ele ministrava anualmente no lugar santíssimo, ele usava apenas suas vestes brancas. Já as vestes douradas, ele usava no dia da expiação. Bastava o sumo sacerdote se mexer e o coro do sino soava uma boa notícia para todos. Aquele que morreu vive, nunca cessa. Pergunta: isso aqui é tão profundo. Todos ouviam os sinos? Não. Não. Apenas os que escolheram. E aqui eu quero falar uma coisa rapidamente aqui sobre escolha. Se você pensa que você tem escolha, você tem que repensar um pouco. Porque do ponto de vista da neurociência, a grande escolha que você faz, e que eu faço, que nós fazemos, é às vezes a escolha que nós fizemos lá atrás, há 10 anos. E sabe o que acontece conosco? Nós apenas vamos repetindo os padrões de escolha que a gente vai fazendo ao longo da vida. Muitas das escolhas que a gente faz hoje não são escolhas que eu fiz hoje, são escolhas que eu fiz lá atrás, que deram algum ganho, eu dei alguma valência emocional a essa escolha. Isso gerou
um valor, uma crença, que gera uma repetição de ações, e eu acabo tomando decisões repetidas. Dá uma olhada na tua vida, que você vai ver quantas escolhas que você acha que você está escolhendo, na verdade, você está em processo de automatismo, apenas repetindo escolhas passadas, feitas em momentos diferentes. Às vezes, a escolha que a gente tem que fazer vai doer, mas é a escolha, sabe, aquela escolha que você escolheu para valer, aquela escolha, sabe, a escolha para a transformação, a escolha para a salvação é aquela escolha que você escolhe hoje e dói. Não existe mudança sem dor. Não existe isso. Não existe crescimento espiritual sem dor. E às vezes a dor é escolher uma cruz que você não queria carregar, mas que você precisa. Quem vai ouvir o sino? Apenas os que escolheram se agrupar, sintonizaram seus ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou lhe dizer uma coisa. O seu ouvido está sintonizado em quê? Em que você está sintonizando os seus ouvidos? Você tem escutado os sinos? Quem é que vai dizer ao mundo? Quem é que vai tilintar para o mundo de que há um juízo acontecendo no céu agora? Um juízo maravilhoso, porque é o juízo que permite que nós sejamos salvos. Deus nos livre. Deus nos livre de participar do juízo, de sermos avaliados, ou melhor, repassados o nosso nome, negativamente falando, nos 1000 anos. Deus nos livre disso. Que Deus nos dê a graça de sermos aqueles que vamos visitar os livros, que nós estejamos lá, não como juízes em si. Apesar de que a Bíblia diz que nós vamos julgar os próprios anjos. Julgar ali significa que nós vamos revisitar o caso de cada um. E vamos entender por que, que eles não estão lá. Que nós estejamos nesse lugar. Porque se o seu nome estiver sendo repassado nesse dia, é porque você não estará lá. Então, sintonize os seus ouvidos. Use a tua língua para dizer: há um juízo acontecendo agora, mas nesse juízo há um advogado. E esse advogado te defende. Aproveite a chance. Quando Cristo ascendeu ao céu, diz a Bíblia que ele levou multidões de primícias cativas, compradas com seu sangue. E aí, em sua posse, como sumo sacerdote, o que ressoou aqui na terra? O sino do Pentecoste, o sino dourado do Pentecoste, lembra dele? Lembra dele? Vamos lá, temos que ser detalhistas aqui. Havia sinos pendurados na romã. Nesses sinos tinham línguas. Eu te faço uma pergunta. Como que o Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no Pentecoste, como que é descrito na Bíblia que o Espírito Santo desceu? Desceu como línguas de fogo. Portanto, essas línguas de fogo, elas já eram representadas nas romãs. E essas línguas de fogo, elas chegaram para anunciar que agora ele havia subido e estava ministrando em seu templo celestial. Você já tinha feito essa associação? As romãs, os sinos, a língua, o sino em formato de língua. Por que formato de língua? Por que não formato de uma bolinha? Tudo se cumpriu, queridos, no seu mais profundo detalhamento. O Espírito Santo desceu como língua de fogo. Não é para dizer como os pentecostais dizem, né? Que desceu como língua de fogo porque eles tinham que falar em línguas.
Oh, meu Deus. Pode até ser, mas o ponto principal é que estava se cumprindo ali algo que Jesus, lá no santuário agora, como sumo sacerdote, essas línguas, esse sino, esse badalo em forma de língua tinha que estar ali, porque Cristo agora estava no santuário e as línguas presentes na roupa de Cristo lá como sumo sacerdote no céu agora foi o Espírito Santo vindo em forma de língua de fogo anunciando: você tem um sumo sacerdote que está intercedendo por você. Essa é a principal razão pelo fato, a principal razão pela qual, ou seja, o motivo pelo qual o Espírito Santo veio em formato de língua de fogo é para cumprir esse aspecto que estava na vestimenta do sacerdote lá no santuário. Isso é bom para a gente entender. Não, a gente sai falando, né? A gente repete essas coisas. Não veio língua de fogo que os discípulos tinham que falar em línguas. Ou, deixa eu te falar uma coisa, a jumenta falou. A jumenta falou. Eu te pergunto, veio alguma língua de fogo sobre a jumenta? Meu Deus, tem que ler a Bíblia, né? Então, se alguém te perguntar de novo, por que o Espírito Santo veio como língua de fogo? Porque Deus distribuiu língua para todo mundo. Não. O Espírito Santo veio como língua de fogo, porque na barra da vestimenta azul, do manto azul do sumo sacerdote, havia uma romã, nela estava pendurado um sino de ouro, nesse sino havia um badalo em formato de língua de fogo, de língua, e agora Cristo sobe ao céu, assume a posição de sumo sacerdote, e essa língua que estava presente lá no santuário terrestre, agora vem em formato de língua de fogo, o Espírito Santo. Portanto, quem é essa língua no sino? É o Espírito Santo. E aí, o que acontece? O Espírito Santo, ele quer nos usar para falar, para dizer. Então, ele desce sobre os discípulos e agora ele usa. Então, olha que doido. Quem eram os sinos? Os sinos eram os discípulos. Quem era a língua? A língua é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo reverberando no sino, o som sai. Em outras palavras, quando o Espírito Santo está dentro de mim, ele reverbera dentro de mim e eu então comunico essa mensagem em palavras e em comportamentos. É isso que representa aquele sino na barra da vestimenta do sumo sacerdote. Então, por meio destes conjuntos de símbolos, essas preciosas verdades precisam e foram proclamadas como resultado da justiça do nosso sumo sacerdote, retratado pelas vestes brancas, sua perfeita obediência tipificada pelo manto azul e dali as romãs, que são frutos preciosos e o mais doce testemunho da sua perfeita obediência. É por isso que Pedro diz isso. Quando Pedro fala, ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro fala ali, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes. E quais são as virtudes? Virtudes há um homem, Deus, ao lado do Pai, que tem perfeita obediência. Essa é a virtude dele. Essas frutas e os sinos simbolizavam perfeito equilíbrio, sabe como? 70 de cada. Então, o sino simboliza o testemunho. Testemunho que eu e você temos que dar. Porque estamos cheios dessa língua que ressoa dentro de nós. Se você pegar o sino em si, se não tiver a língua ali, não tem som. Se você perceber, o sino é algo oco. Ele é vazio. E é por isso que muitas vezes nós não pregamos, sabe por quê? Porque podemos estar vazios. Precisamos dessa língua de fogo para reverberar o evangelho dentro de nós. O mundo precisa olhar para nós e ver que tem som. Nós estamos fazendo que som?
Só que tem um detalhe, no mundo espiritual não tem espaço vazio. Não tem. Ou você reverbera a mensagem que o Espírito Santo traz para você, ou você vai reverberar a mensagem do teu ego, do mundo. Satanás é um exímio imitador. E não é difícil para nós reverberarmos a mensagem do inimigo. Afinal de contas, a nossa natureza é igual a dele. Vou falar isso de novo. Não é difícil reverberar a linguagem do mundo. Afinal de contas, a nossa natureza é igual a dele. É por isso que Cristo fala, meu querido, se você não nascer de novo, se o Espírito Santo não tomar conta da sua vida, do teu ser, do meu ser, nós vamos continuar reverberando nossas ideias, nossas opiniões, nossas verdades. É a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, a verdade da graça genuína. O mundo não saberá. O teu vizinho não saberá. O teu colega não saberá. Às vezes nem o teu filho não saberá. Se os sinos simbolizam o testemunho, as romãs, elas falam da produção de frutos. A árvore que não produz fruto, o que diz Jesus? Meu Pai vai cortá-la. Primeiro ele vem, ele poda, aduba, para ver se dá fruto. Mas se não der fruto, Deus é um Deus de resultado. Lembra do para isso, para aquilo, para aquilo. Mas lembra de uma coisa, é sempre ele agindo em nós. O manto azul da obediência ativa, esse manto azul da obediência ativa, induzida pelo Espírito, repousado sobre o manto branco da justiça, imputado e comunicado de Cristo, produz frutos que não excluem o testemunho. O testemunho, ele tem que estar em harmonia com a produção de frutos. Eu quero repetir isso, porque eu entendo que isso é de uma relevância muito profunda. Vamos lá. O manto azul da obediência. Então, o manto azul, então eu estou falando de obediência. Então, tira o manto azul, para ficar claro que eu estou falando de obediência. O manto azul é o símbolo. Obediência é o que ele representa. Obediência é o que interessa. A obediência ativa. O que é uma obediência ativa? Uma obediência que está acontecendo, está ativada, mas induzida. Esse é o ponto. Induzida pelo Espírito. Então, quem é que induz tanto querer quanto efetuar da obediência? É o Espírito Santo. Nós não estamos clamando por ele como a gente devia. Desesperadamente. Por que a gente tem que clamar desesperadamente pelo Espírito Santo? Por causa da minha condição. Só isso. Se eu quero, de fato, a vaga que meu amigo diz, sem o Espírito Santo, em vão. Esquece. Então, em vez de eu ficar preocupado em obedecer, obedecer é o propósito, é o objetivo. Mas em vez de eu ficar preocupado em obedecer, porque você não vai conseguir, você só vai ficar ansioso. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. Eu vou gastar um pouco mais de tempo hoje aqui, porque eu acho que é importante falar disso. Por que nós vivemos ansiosos? Ansiedade não tem nada a ver com emoção. Ansiedade tem a ver com a razão. Por quê? A ansiedade é o exercício da predição. Você fica querendo prever o futuro, prever o amanhã. Então, como nós vivemos num mundo imprevisível, você tenta prever algo, não vai acontecer. Muitas vezes não acontece. Então, a ansiedade é um exercício da razão, do pensamento, não da emoção. Então, você fica ali pensando, como é que vai fazer, deixar de fazer, e aí você prevê, ó, vai acontecer, e não acontece. Aí, quando não acontece, a tua emoção vem e fala, tá vendo? Você errou, você é fraco, você não consegue. Aí você entra nessa angústia. E com a nossa vida espiritual não é diferente. Você fica tentando prever quando Cristo vai voltar, 2026, 2027, 30, 40, 50.
Esquece, ele vai voltar. Esquece a data. Para de pensar na data. A Bíblia mandou você aguardar. E quem está aguardando está preocupado? Você aguarda o que não vem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu faço uma pergunta. Quando a mamãe descobre que ela está grávida, ela fica preocupada se o bebê vai nascer? Ou ela fica preocupada se ela tem bebê? O bebê está lá. Na data certa, ele vem. Na data certa, em 90 e tantos por cento dos casos, ele vem. De um jeito ou de outro ele vai sair. Vivo ou morto, ele vem. Deixa eu te falar uma coisa. Cristo, o bebê Jesus, já nasceu. Ele vem. Então você não fica preparando, ansioso, preocupado. Ele vem. Aguarde. Espere. Ele vem. Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Ele falou: para de ficar preocupado. Para de ficar ansioso. Ele diz: eu venho. Eis que cedo venho. O meu galardão está comigo. Relaxa. Ele vem. Ele vem. O meu galardão está comigo. Ele vem. Ele vem. O que eu preciso, o que você precisa fazer? Essa obediência ativa, induzida pelo Espírito, repousando sobre o quê? O que é repousar? Ali, tranquilo, na certeza que há alguém que sustenta a minha fraqueza, que é o manto da justiça de Cristo. Então, quando você tem a obediência, não da sua própria vontade e força, mas induzida pelo Espírito, repousado, tranquilamente repousado, descansando sobre o manto da justiça, isso produz frutos. A igreja não produzirá fruto nessa angústia, nesse desespero. E aí vem o ponto. Se a igreja não está produzindo frutos, de duas uma. Ou estão tentando fazer por vontade própria, ou tem uma turma que não está nem aí mesmo. E aí, quando você produz frutos, frutos de obediência, esses frutos incluem testemunho. Eu pergunto, sem brincadeira, a igreja na sua totalidade testemunha hoje? Não sei. Eu acho que não. Eu não estou na Bíblia de cada um, mas eu acho que não. Eu acho que não. Não existe sacerdócio real, nem nação santa, sem fruto, sem testemunho. E eu te pergunto, qual é o fruto que os sacerdotes modernos estão produzindo? Qual é o testemunho que os sacerdotes atuais estão reverberando no mundo? A Bíblia diz que pelos frutos nós seríamos conhecidos. A igreja não está produzindo frutos porque ela não quer. Ela simplesmente não pode. Enquanto a igreja de Cristo não se apropriar da justiça imputada, que é o linho branco e fino, ela não poderá receber a justiça comunicada, que são os frutos que estavam na base do manto azul. 7 vestes: o calção, a túnica de linho, o cinto, o avental, o manto azul, as romãs, os sinos, até agora considerados, isso tudo formava o pano de fundo para a mais importante e complexa peça de toda a vestimenta do sacerdote. A pergunta que eu lhe faço é: que peça era essa?
Que peça era essa? A mais complexa, a mais importante, a mais cheia de detalhes. Você quer saber qual é essa peça? Bem, aí você vai ter que esperar a semana que vem. Porque por hoje, a aula encerrou. Gostou da aula? Aliás, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Principalmente quem está aqui na live. Aliás, primeiro eu vou orar. Eu vou parar de gravar. Não, não tem como, eu tenho que continuar gravando aqui. Porque senão depois que eu saio, eu perco a gravação. Mas eu queria que você pensasse o seguinte. Eu queria te falar um pouco sobre isso. Me permita. Eu não cobro nada de ninguém. Nada, cada um faz o que quer, cada um faz o que pensa. Essas aulas são de graça e sempre serão. Já coloquei isso. Nunca cobrei, não teria coragem de cobrar isso. Até porque eu só acho que se cobrasse, talvez ninguém viria. Quem pagaria por uma aula dessa? Né? Então, isso é impossível acontecer. E não é por essa razão porque ninguém pagaria, porque, pelo amor de Deus, eu não cobraria isso jamais. É de graça e sempre o canal chama é de graça. Mas eu vou te falar uma coisa. Você já parou para pensar o quanto trabalho, esforço, dedicação uma aula dessa demanda? Pensa na minha vida. Eu trabalho, eu viajo, todo dia, toda semana eu estou num lugar diferente. Semana que vem eu estou semana inteira em Pindamonhangaba, treinando de 8 da manhã às 17 horas no final do dia. Eu vou falar 8 horas por dia durante 5 dias. 40 horas falando 40 horas. Como é que você acha que eu termino o dia? E sabe o que eu faço quando eu chego no hotel? Eu vou preparar a aula do santuário. Aí, quando termina a aula, aqui, eu falo assim, quem quiser fazer um comentário lá no canal, lá no WhatsApp, coloca lá o que foi a aula para você. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é para mim, não. Se você não falar, se você estiver aqui, essa aula vai acontecer. Se você não estiver aqui, se eu abrir aqui e não tiver nenhuma alma viva, que morta não vai poder ter alma viva, é engraçado a gente falar isso. Eu vou continuar fazendo a aula. Vou gravar e vou botar lá no canal. Outra coisa, sabe o que eu poderia fazer? Eu já poderia ter terminado essas aulas do santuário há muito tempo. Já podia estar tudo lá no canal. Toda noite eu faria uma aula, como se eu estivesse falando para alguém. Ponto. Eu não preciso nesse sentido, eu gosto demais, nossa, é muito bom. Nós tivemos hoje 24 pessoas aqui. Excelente. Mas eu faria com zero pessoas. Então, não é para mim que você vai mandar recado. Sabe por que eu peço para você? Porque tem 200 pessoas lá no grupo e tem muitos vídeos que nem 40 views tem. Eu não estou preocupado com views. Eu estou preocupado essa mensagem chegar ao povo de Deus. Então eu entendo assim, quando você vai lá no WhatsApp e coloca a tua impressão da mensagem de hoje, é a única coisa que eu lhe peço. E sabe quantas pessoas colocaram? É... Obrigado, querido, está escutando do Peru. Olha, alguém do Peru aqui escutando. E quando eu peço para você colocar uma mensagem, sábado passado, sabe quantos colocaram a mensagem? 3. Se você não consegue fazer esse esforço, imagina se você tivesse que montar um curso desse, né? Não aconteceria nunca. Então, assim, a única coisa que eu peço a você, não te peço dinheiro, não te peço nada. Eu só peço a você, coloca lá a tua impressão sobre a aula de hoje, para que outras pessoas do grupo vejam o que está acontecendo com você e tenham desejo de ir lá assistir. É só por isso, não é para massagear a ego do Jonas. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é dele. De novo, você é obrigado a colocar a mensagem lá? Não, coloca se quiser. Eu só acho estranho, porque eu acho que você deveria ser um pouco mais grato, um pouco mais grata pela oportunidade que Deus está te dando de ouvir isso aqui.
Fica a dica aí para vocês hoje. Vamos orar? Já vou abrir o celular. Vou abrir aqui a... Ah, e detalhe, se você não gostou de alguma coisa, quiser colocar no grupo, pode colocar. Mas se você não se sentir confortável de colocar no grupo, vai lá no particular e manda para mim, olha, isso aqui eu não gostei, melhora isso. Eu adoro. O Betinho que está aqui, eu já vi que ele está aí assistindo. Quantas vezes o Betinho, no final de um sermão, chegou para mim e falou, cara, isso aqui não foi legal, você podia melhorar isso aqui. Eu falei, tá, você está certo, você tem razão. E melhorei, ele sabe o que eu estou falando e é verdade. Então, se você não gosta de alguma coisa aqui que acontece aqui, que eu falo aqui, vai lá no particular e me dá um feedback. Eu preciso melhorar, eu preciso crescer. Eu não tenho problema com críticas, feedbacks como esse. Eu só melhoro quando alguém diz onde eu estou errando. Então me fala. A gente só cresce em cima do que não sabe, em cima do que erra. Mas se ninguém disser. Então, seja língua hoje, testemunhe, fale do que essa mensagem fez para a tua vida. Se é que fez, eu espero que tenha feito. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido e santo que estás nos céus, agradecidos estamos, Senhor, por essa mensagem que para mim, Senhor, ela foi maravilhosa e profunda. Eu apenas sou instrumento, eu não passo disso. E eu te digo uma coisa, Senhor, aqui, nesse vídeo, eu não me considero digno de ser o porta-voz dessa mensagem. Não me considero digno. Ela é muito maior que eu. Ela é mais poderosa que eu. Ela já estava aí antes de eu nascer. Eu apenas tive o privilégio de conhecê-la. E com que alegria eu compartilho isso aqui. Eu espero que todos aqueles, Senhor, que tiverem contato com essa mensagem, sejam tocados por ela, convencidos por ela, alicerçados, alimentados, fortalecidos por ela. Que essas mensagens mostrem o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto somos nada. Somos sinos vazios, Senhor. Encha-nos com a língua de fogo para que reverberemos a linda mensagem do Calvário, a poderosa mensagem da cruz. Que nós reverberemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Não éramos povo e agora somos. Não éramos filhos, agora somos. Ajuda-nos a testemunhar, a produzir frutos. Produza fruto em nós, Senhor, porque nós não temos poder para isso. Somos falhos, natureza caída, pecaminosos. Mas o Senhor pode, na nossa fraqueza, revelar a tua força. Na nossa pecaminosidade, revelar o teu poder. Obrigado por isso tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até sábado que vem, se Deus assim nos permitir. O celular está aberto.